Em janeiro de 2020, realizamos uns grandes sonhos de nossas vidas ao viajar para a África. Após 9 horas de voo de Porto Alegre a Joanesburgo, mais 4 horas para Kigali, capital de Ruanda, e 3 horas de carro até Ruhengeri, chegamos ao Parque Nacional dos Vulcões para o esperado trekking dos gorilas das montanhas. O Parque Nacional dos Vulcões fica ao lado do Parque Nacional Virunga, na República Democrática do Congo, e do Parque Nacional Magahinga, em Uganda. O parque é uma das poucas áreas protegidas no mundo que abriga populações de aves e gorilas das montanhas. Seu nome deriva da cadeia de 8 vulcões na região. 5 destes encontram-se no parque, cobertos por uma densa floresta. Chegando ao parque, vários turistas de diferentes partes do mundo são recebidos e lá serão distribuídos em grupos de 8 pessoas, sendo guiados por um instrutor. É importante ressaltar que, devido às regras de proteção dos gorilas, o trekking possui um número limitado de pessoas e duram apenas 1 hora. Além disso, é uma jornada difícil, pois a caminhada pode passar por locais escorregadios, íngremes e barrentos. Há custos e regras de comportamento na presença dos gorilas. Contudo, é uma das experiências mais maravilhosas que se pode ter na vida. Após uma conversa de orientação feita pelos guias, partimos para o ponto inicial da trilha. Acompanhamos um dos guias mais carismáticos e conhecedor de muitas das características da vida dos gorilas, sendo um capítulo à parte da experiência. Nos divertimos muito com ele. Os grupos de gorilas são monitorados diariamente por vários guardas-parques que identificam a localização dos diferentes grupos e possibilitam que os turistas possam ir até eles. O trekking dos gorilas poderá levar de 1 a 8 horas de caminhada de acordo com a distância dos grupos. O parque é cercado por comunidades que vivem primordialmente da agricultura e que auxiliam na proteção dos gorilas. Após uma caminhada de cerca de 30 minutos, fomos orientados a deixar nossos pertences, mochilas e bolsas, e carregar apenas máquina fotográfica e celular, pois já estávamos perto de um grupo. Demorei um pouco a perceber, mas quando olho para cima, 2 machos comiam tranquilamente sobre uma pequena árvore, indiferentes à nossa presença. Enquanto comiam, outros deslocavam-se de um lado a outro. O grupo se desloca quando o silverback, ou costas prateadas, desloca-se também. Eles passavam praticamente do nosso lado, uma emoção indescritível. Nos perguntamos como esse gigante, com toda a sua força e poder, comporta-se de maneira tão pacífica e indiferente. Os gorilas das montanhas têm sua população restrita a 2 áreas, as montanhas Virunga e o Parque Nacional Impenetrável de Bwindi, em Uganda. Uma década atrás, havia um pouco mais de 600 indivíduos vivendo na região. Hoje, estima-se que mais de 1000 animais estejam prosperando graças aos esforços de conservação dos ambientalistas. Há uma recuperação histórica para as espécies de reprodução lenta, de acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza. Apesar disso, os gorilas ainda são considerados como uma espécie ameaçada, que requer muitos esforços para sua proteção. O grupo que tivemos o privilégio de acompanhar tinha mais de 35 indivíduos, sendo o maior do parque segundo os guias. Eles geralmente se deslocam em grupos compostos de um macho, 3 fêmeas e 4 a 5 descendentes, e sobrevivem de frutas, cascas de árvores, polpas e brotos. Seu declínio começou no início do século XX, quando os gorilas foram catalogados como espécie. Sua descoberta científica inaugurou o que se tornou um ataque implacável de caça descontrolada, guerra, doenças, destruição de seu habitat e captura para o comércio ilegal de animais de estimação. Como muitos animais, a população de gorilas das montanhas despencou em uma relação inversa com a de seres humanos, que só aumentou com o passar do tempo. Depois que a comunidade científica e local perceberam que os gorilas estavam próximos de desaparecer para sempre, os esforços para sua proteção começaram a restaurar as populações e medidas de conservação mais efetivas foram implementadas.
Desta forma, a população do primata começou a aumentar num país recentemente devastado por uma guerra civil e ainda muito pobre. Segundo Russell Mittermeier, diretor de conservação da Global Wildlife Conservation, o ecoturismo dos primatas, feito corretamente, pode ser uma força realmente significativa para financiar a conservação. Isso dá aos governos e comunidades locais um incentivo econômico tangível para proteger esses habitats e espécies. Uma pessoa foi fundamental para que hoje possamos ainda conviver com essas criaturas magníficas. Graças ao trabalho e ao legado de Dian Fossey, pesquisadora que dedicou sua vida à proteção dos gorilas, hoje eles prosperam. Sua defesa apaixonada e controversa provavelmente impediu a extinção dessa espécie. Em 1966, Fossey iniciou o estudo de longo prazo sobre os gorilas das montanhas em Virunga. Em dezembro daquele ano, ela estava na África dando início aos 18 anos de pesquisa sobre os gorilas daquela região, já considerados ameaçados de extinção. Em 1967, Fossey criou em Ruanda, no Parque Nacional dos Vulcões, o Centro de Pesquisa Karizoki, que existe ainda hoje. Dian Fossey foi brutalmente assassinada na sua cabana em Karizoki. O caso nunca chegou a ser solucionado. Um filme baseado em seu livro, Gorillas in the Mist, foi adaptado para o cinema, com Sigourney Weaver como protagonista. No Brasil, o filme ganhou o título de Nas Montanhas dos Gorilas. As atitudes de Fossey foram essenciais para a proteção dos gorilas das montanhas. Ela criou um fundo em 1978, em homenagem ao seu gorila preferido que foi brutalmente morto, Digit. Chamado Digit Fund, foi rebatizado em 1992 como Dian Fossey Gorilla Fund International, para preservar e proteger os gorilas em seu habitat natural. Com ele, recolheu doações e conquistou apoio político para aumentar o patrulhamento de reservas que abrigavam os animais. O fundo ainda está em operação, assim como o Centro de Pesquisas Karizoki. Também o ecoturismo é atualmente um aliado na conservação dos gorilas das montanhas e na provisão de recursos à população local. Muitas das ameaças aos gorilas ainda existem. Recentemente, o documentário Virunga denunciou as ações da multinacional britânica Soco para a exploração de petróleo no território das montanhas Virunga, pertencentes ao Congo. Mesmo 30 anos após a morte de Fossey, os gorilas das montanhas ainda enfrentam sérios riscos.